Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Já ouvimos louvores, já oramos e agora vamos para a melhor parte, que é a palavra. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. A palavra que eu quero partilhar com os irmãos hoje, ela está no livro de Salmos, Salmo 50, verso do 1 a seguir. Aleluia. Quem quiser ficar de pé, puder ficar, fique, reverência a palavra. Quem não puder, fique sentado mesmo. Glória a Deus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. O título desse salmo é: Deus governa o mundo. Deus tem mais prazer na obediência do que no sacrifício. Diz assim a palavra: ó Deus poderoso, o Senhor falou e chamou a terra desde o nascimento do sol até ao seu ocaso. Desde Sião, a perfeição da formosura, resplandeceu Deus. Virá o nosso Deus e não se calará. Adiante dele um fogo irá consumindo, e haverá grande tormenta ao redor dele. Do alto chamará os céus e a terra para julgar o seu povo. Congregai os meus santos, aqueles que fizeram comigo um concerto com sacrifício. E os céus anunciarão a sua justiça, pois Deus mesmo é o juiz. Ouve, povo meu, e eu falarei, ó Israel, e eu, Deus, o teu Deus, protestarei contra ti. Não te repreenderei pelos teus sacrifícios, o holocausto, de contínuo perante mim. Da tua casa não tirarei bezerro, nem bodes dos teus currais, porque meu é todo animal da selva, e as alimárias sobre milhares de montanhas. Conheço todas as árvores dos montes, e minhas são todas as feras do campo. Se eu tivesse fome, não te diria, pois meu é o mundo e a sua plenitude. Comerei eu carne de touro? Ou beberei eu sangue de bode? Oferecei a Deus sacrifício de louvor e paga ao Altíssimo os teus votos. E invoca-me no dia da angústia, e eu te louvarei, e tu me glorificarás. Mas ao ímpio diz Deus: que teres tu que recita os meus estatutos e que toma o meu concerto na tua boca, pois aborreces a correção e lança as minhas palavras para detrás de ti. Quando vês o ladrão, consentes com ele, e tens a tua parte com adultério. Soltas a tua boca para o mal, e a tua língua compõe engano. Assenta-te a falar contra teu irmão, falas mal contra o filho da tua mãe. Estas coisas tem feito, e eu me calarei. Pensava que era como tu, mas eu te arguirei, e em sua ordem tudo porei diante dos teus olhos. Ouve, pois, isto, vós que
vos esqueceis de Deus, para que vos não faça em pedaços, sem haver quem vos livre. Aquele que oferece sacrifício de louvor me glorificará, e aquele que bem ordena o seu caminho, eu mostrarei a salvação de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, palavras, pode sentar. Palavra séria. Quando eu vejo às vezes as pessoas querer levar as coisas de Deus, irmão Giovano, de qualquer jeito, de brincadeira, no dia que der, se eu tiver afim, se eu tiver desocupado. Irmãos, não é desse jeito que a gente tem que levar, tratar as coisas de Deus. Porque Deus é Deus. Deus é soberano. Deus é o dono de tudo. E nós somos filhos dele e tão pequenininhos. Verdade. Para onde vai? Aonde vai se parar quem é tão pequeno e ainda em desobediência? Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glória a Deus. Amém. Tão pequenos e ainda em desobediência. Onde vai se parar uma nação dessa? Hoje de manhã, quando eu estava ali lendo esta palavra, este salmo, eu senti assim, dentro de mim, a profundidade desta palavra. Da palavra que tem esse salmo. Este salmo, ele foi escrito, está aqui falando na Bíblia, por Asaf. Asaf, aí muitas das vezes as pessoas dizem assim, e eu sei lá quem era Asaf. Asaf, ele era um levita, um músico. Deixa eu ver aqui onde foi que eu anotei, que é por isso que eu gosto de anotar, porque não tem como esquecer. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Amém. O Salmo 50, ele foi escrito por Asaf, um levita e líder do coro no templo, em Jerusalém, que foi escolhido por Davi para conduzir o culto a Deus. Asaf era um importante músico de Jerusalém e poeta também. E seus salmos eram cantados como parte da adoração. Então Asaf, ele não era qualquer um. Quando ele escreveu esse salmo, conta que ele foi inspirado por Deus. Ele recebeu a inspiração de Deus. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, quando a gente olha para o título desse salmo, a gente já vê que é uma coisa séria. Quando fala assim que Deus governa o mundo. Deus governou, governa e governará. Porque Ele é o de ontem, o de hoje e o de sempre. Ele governa, irmãos. Independente de qualquer coisa, Ele governa o mundo. E diz aqui no título desse salmo que Ele tem mais prazer na obediência do que no sacrifício. De quem? Da humanidade. Olha o que é que Ele quer de nós, de toda a humanidade. O que satisfaz mais a Deus? A obediência da humanidade. As pessoas serem obedientes à palavra dEle, aos mandamentos dEle, aos ensinamentos dEle, que estão todos aqui dentro deste livro.
Aleluia. E muitas das vezes, irmãos, as pessoas querem viver na vida pintando e bordando e fazendo sacrifício. Só que Deus não se rende a isso. Ninguém consegue enganar Ele ou agradar Ele fazendo o que quer e levando sacrifício, fazendo sacrifício. Aqui Isaías, no livro de Isaías, tem uma parte que fala, que ele fala assim, que ele não suporta mais tanta iniquidade das pessoas. Porque as pessoas da época eram assim, eles levavam incenso, eles levavam sangue disso, sangue daquilo, gordura disso, gordura daquilo, e cultuavam todos os dias. E quanto mais eles faziam isso, mais Deus se aborrecia. Por quê? Porque eles não tinham respeito por Ele. Eles estavam cultuando, eles levavam os holocaustos, faziam o sacrifício, mas o caráter era podre. Não valiam nada. Não valiam nada. E ele dizia, já não suporto mais tanta iniquidade. E mais na frente ele falou assim, tirai toda a maldade de vocês de diante dos meus olhos. E cessai de fazer o mal. Então está comprovado que eles levavam tanto presente, tanto holocausto, faziam tanto sacrifício, não saiu de dentro dos templos, mas não valiam nada. Não tinham obediência, não tinham um caráter decente, as obras, as práticas eram podres. Irmãos, e tá aí, né? Tá aí. Isso tá aí, isso continua aí. Por quê? Será? Com certeza. Irmãos, as pessoas querem resolver as coisas, as pessoas não querem se afastar do mal. Elas querem dizer que estão servindo a Deus, que estão na casa do Senhor, que estão com a Bíblia debaixo do braço, que estão lá e que estão. Só que as coisas do mal as pessoas não querem abandonar. Então estão igual esse pessoal da época que conta no livro de Isaías. E o Deus é o mesmo e Ele está do mesmo jeito que Ele estava com o povo da época. Aborrecido, sem suportar o que o povo faz de errado. E Ele dizendo, eu sou mais satisfeito com a obediência de vocês. Tenho mais prazer na obediência de vocês do que nesses holocaustos, nessa caminhação para os templos. E é o que o povo está fazendo. Verdade. As pessoas, irmãos, querem pintar e bordar porque é a verdade. E depois resolver do jeito deles. Ah, eu já levei uma pisa que eu estou sem aguentar. Vamos levantar uma campanha. Para a poeira baixar. Quando a poeira baixar, nós continuamos do mesmo jeito. Porque, irmãos, filho que anda em obediência não precisa blá blá blá, nem dizer que eu estou fazendo, nem que eu não estou fazendo, porque o pai vê, o pai percebe. E pai não bate em filho obediente e nem filho obediente se vê em deserto. Só se vê em deserto filho desobediente. E só cai na peia filho desobediente. Quem é pai e mãe sabe. É verdade. Que filho que apanha porque está em desobediência. Verdade. Aí vamos levantar uma campanha. Porque o negócio aqui está preto. Senão não vai ficar nada. Vamos levantar uma campanha. Aí se juntam e fazem uma campanha. Mas não é isso que Deus quer. Deus quer obediência. Porque onde tem obediência não precisa campanha. É verdade. Não precisa. Está tudo bem. Onde está tudo bem não precisa truvejo. De coisa a mais. Mas as pessoas querem viver assim. Verdade. Aleluia. Aqui, irmãos, Glória. em Apocalipse, capítulo 2, verso 7.
Diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Glória a Deus. Quem tem ouvido, ouça o que Deus fala nas igrejas, o que o Espírito Santo fala quando a palavra está sendo ministrada. E o que vencer, como é, irmãos, o que vencer? Aquele que conhecer a palavra, aquele que viver a palavra e permanecer até o fim. Até o dia que desencarnar. E passa para o outro lado para aguardar o Senhor. Aleluia. O que vencer, irmãos? Muitas das vezes as pessoas começam e daqui para ali você não sabe para onde foram. Não sabe aonde entraram. Por quê? Porque o mundanismo, voltaram, porque o mundanismo puxou de volta. O cabresto do mundanismo parece que tem uma cola. Na hora que puxa, não tem impedimento, irmão Giovana, o povo já volta. Então, a palavra diz que é para os que vencer, é para os que permanecer firme. E a gente não vê isso nas pessoas. Por qualquer coisinha, cadê? Não sei. Aleluia. Mas vamos aqui para a palavra. Glória a Deus. Aleluia. Então, irmãos, a palavra aqui, ela está dizendo para nós nesta noite: o Deus poderoso, Senhor, falou e chamou a terra desde o nascimento do sol até ao seu ocaso. Desde Sião, a perfeição da formosura, resplandeceu Deus. Virá o nosso Deus e não se calará. Adiante dele um fogo irá consumindo, e haverá grande tormenta ao redor dele. Aleluia. Do alto chamará os céus e a terra para julgar o seu povo. Está vendo, irmãos? Do alto chamará os céus e a terra para julgar o seu povo. Aqui vai começar. Aqui é a hora que muita gente vai ter vontade de voltar atrás. Que muita gente vai se arrepender do descaso que teve com a palavra de Deus. Glória a Deus, aleluia. Congregarei os meus santos, aqueles que fizeram comigo um concerto com sacrifício. Fizeram um concerto. Todo concerto, irmãos, é um pouco trabalhoso. Quem conserta carro sabe, quem conserta roupa sabe. Todo mundo que conserta, o que está desconcertado e vai consertar, dá trabalho. Mas conserta. E quando a pessoa está estragada na vida, errou o caminho, está vivendo vida mundana, tem que fazer um conserto. E não é qualquer conserto. Se for conserto pela metade, é mesmo que não fazer. Que tal, irmã Hilda, costurar a bainha do vestido só a metade? E deixar a metade assim, mais comprida? Não dá certo. Tem que ajeitar. Tem que consertar. Que tal botar os 3 pneus no carro, tá consertando o carro, tirou os pneus, colocar 3, irmão, lá e um não. E olhado viu o defeito na hora. Ele nem anda pinotando de 3 pneus. E muitas das vezes as pessoas querem até fazer esse conserto, mas é pela metade. Ah, eu até vou para a igreja, mas meu cigarrinho escondido eu não deixo. Meu costumezinho ruim que eu tenho, eu faço escondidinho, mas eu não deixo. Irmãos, e tantas outras coisas, porque são muitas coisas.
Meu defeitinho de fofocar eu não deixo. Meu defeitinho disso e daquilo eu não deixo. Eu vou, mas não consigo deixar. E pode esconder do povo aqui por um tempo. Mas de Deus não esconde um segundo. Porque como uma pessoa me disse, que ele falou para ela, que ele está em cima e está embaixo. Ele cuida lá, ele está lá, a morada dele é lá, mas ele está lá e cuida aqui. Ele não perde de vista um. Até mesmo aqueles irmãos que acham que está bem escondido. Eu estou fazendo isso, eu sei que não presta, mas eu estou fazendo bem escondidinho. Mas do principal não esconde. Deus não esconde nada. Essa palavra é para nós que estamos aqui presentes e para todas as pessoas que depois vão ouvir esse vídeo. Vão assistir esse vídeo. A palavra é para todos. A palavra de Deus, Ele não deixou para A e B, não. É para todos. Aleluia. Glória. Então Ele está dizendo aqui: congregarei os meus santos, aqueles que fizeram comigo um concerto. E os céus anunciarão a sua justiça, pois Deus mesmo é o juiz. Irmãos, é o juiz. Deus mesmo é o juiz. E Deus não é qualquer juiz. Juiz que se entrar um parente, um de lá de dentro dizendo que é meu amigo, ele maneira a barra. Que chega um advogado que é bem chegado e bate um papo e ele maneira a barra. Uma testemunha que vai lá para diante do juiz mentir, apoiar quem errou, acobertar, dizer que não sabe. Ele é um bom rapaz, ela é uma boa moça, eu conheço, sou vizinho, conheço desde desse tamanho. Muitas das vezes o cabra é sujeita para virar bicho. Para virar bicho. E vai um e vai outro quando pensa que não amansa o juiz, e o juiz termina quase passando a mão na cabeça. Mas esse juiz aqui não adianta ir com o tererê pro lado dele. Não adianta. Aleluia. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Então, Ele é o juiz. Ele é o que vai julgar. Glória a Deus. Aleluia. Ouve, povo meu, e eu falarei, ó Israel. E eu, Deus, o teu Deus, protestarei contra ti. Já pensou? Protestarei contra ti. Aleluia. Não te repreendereis pelos teus holocaustos, pelos teus sacrifícios, o holocausto de contínuo perante mim. Deus fica quieto. Ele não fica protestando todo dia. Até porque, irmãos, quando uma pessoa dá uma ordem ou ensina, não tem mais porque está falando, nem ensinando. Porque já falou e já ensinou. E quem está para fazer ou quem está para aceitar, tem que se virar. Tem que prestar atenção e cuidar e fazer direito. Aleluia. Vocês pintem e bordem, vocês façam o que vocês quiserem, vocês queiram me tapear com holocausto, vocês queiram me tapear, aliviar a peia com campanha, aliviar a peia com jejum de meia hora. Errado não. Mas antes de tudo isso, o que mais satisfaz a Deus é a obediência do filho. É a obediência. Que adianta, irmãos, tomar banho, cair numa lama, se lamear, se levantar, tomar banho e tornar a se jogar lá dentro? Se suja do mesmo jeito. Que adianta? É a mesma coisa. Eu tô numa peia por causa, eu sei que eu errei, eu sei que eu não presto, mas eu tô sem aguentar, então eu sei que lá em cima tem um que é bom e que diz que se a gente fizer uma campanha de tantos dias, a poeira
vamos se juntar e fazer. Nossa. Quando a poeira baixa, lama de novo. Na lama de novo. É verdade. Sacrifício de tolo. Só que tolo é quando a pessoa não sabe o que está fazendo. Agora, quando a pessoa sabe, irmãos, não é tolo. Verdade. É ridículo e desobediente. O tolo é aquele que você está falando e ele, como é mesmo que eu não estou entendendo? Eu não sei, você está falando, eu não estou entendendo. Agora, aquele que você está falando e ele sabe o que é e se fazendo que não sabe, não é o tolo. É o ridículo e desobediente. E é isso que muitas das vezes a humanidade é. Desobediente. Desobediente. Aleluia. E aqui é falando, não é tanto com o povo que não conhece a palavra, não. É com o povo que conhece. Verdade. Porque a conversa de Deus é com quem conhece o que Ele deixou escrito aqui. Glória a Deus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Então Ele está dizendo, não te repreenderei pelos teus holocaustos, pelos teus sacrifícios holocaustos de contínuo perante mim. Da tua casa, olha que presta atenção como essa palavra é séria. Da tua casa não tirarei bezerro nem bodes dos teus currais. Dos teus currais. E olha o que ele vai dizer aqui. Porque meu é todo animal da selva. E as alimárias sobre milhares de montanhas. Conheço todas as árvores do campo. Conheço todas as aves dos montes. E minhas são todas as feras do campo. Ou seja, grande é Ele. Quem tem tudo é Ele. Dono de tudo é Ele. Ele vai deixando. Ele só está aqui só está sendo explicado. E quem conhece a palavra vai vendo e vai se alinhando, e vai se ajeitando, e vai se consertando, vai fazendo um conserto. Porque não é obrigado que esse conserto seja de uma hora para outra num dia só. Mas a pessoa vai consertando, vai se limpando, vai abandonando o que não presta, vai tirando da vida, aos poucos, sem deixar que o que é ruim vá voltando. Porque se der moleza, ele volta. Se der moleza, volta. Porque a carne sente falta. E ela puxa. E se a pessoa estiver fraco, ela vence. Verdade. Então o que é que ele está dizendo? Que tudo é dele. Tudo é dele. Ele tem de tudo. Aleluia. E diz mais aqui na palavra: se eu tivesse fome, não te diria. Pois meu é o mundo e a sua plenitude. Ele não diz nada para ninguém, porque ele não tem necessidade de nada. Ele é tudo. E o mundo é dele. Tudo que tem no mundo é dele. Olha o que está dizendo. Aqui Asaf escrevendo, mas inspirado por Deus. Pode prestar atenção que Deus, ele não fala, mas ele sempre tem os dele, que ele inspira e eles falam. Asaf inspirado por Deus. Comerei eu carne de touro? Ou beberei sangue de bodes? Aqui é corrigido, porque o povo dava os holocaustos, o sacrifício era disso. Olha ele aqui fazendo uma pergunta, duas perguntas. Comerei eu carne de touro? Ou beberei sangue de bode? E a palavra segue dizendo assim: oferece a Deus sacrifício de louvor e paga ao Altíssimo os teus votos. Muitas das vezes, irmãos, as pessoas até fazem os votos e depois esquecem. E não paga. E é uma dívida.
Aqui o que ele está dizendo? Ele é satisfeito com o quê? Oferece sacrifício de louvor. Louva a Ele. Cantarei louvores para Ele. E paga ao Altíssimo teus votos. E a palavra segue dizendo: invoca-me no dia da tua angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Faz o que é que está dizendo aqui? Faz o que é certo, anda em obediência. E me invoca no dia, me chama, me invoca no dia da tua angústia, no dia que tu estiver no deserto, passando por deserto. E eu te livrarei. Porque quando está em obediência, é chamar e ele chega. Ele socorre. Como também na palavra, em outras palavras aqui diz, que se tiver em desobediência, chama a hora, e ele diz que o rosto dele está ao contrário. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Me invoca e eu te livrarei. E depois tu me glorificarás. Não é fazer que nem aqueles 10 que ele curou. E eles foram e só voltou um para agradecer. 9 não voltou. 9 foram ingratos. Receberam a cura e não voltaram. E até hoje as pessoas são assim. As pessoas querem ser servidas. Quando é servido, some. Eu vivo aí no mundanismo, na bagaceira, nas festas mundanas, porque bom é subir e descer. Bom é dançar. Bom é ir para a festa de 3 dias. Bom é beber todas. Vou me divertir enquanto é tempo. Vou aproveitar minha vida, viver minha vida. Mas aí tem quantas vezes a gente vê nego esbagaçado, gente esbagaçada, esbagaçado, e aí acerta com as portas onde é ministrada a palavra de Deus, pedindo oração. E oração conserta. E oração é bom, e por que ele não quer orar? Por que não quer orar? Se entrega ao bicho velho, vai andar com ele, quando ele esbagaça, aí volta para os outros pegar o peso. Para arrancar dos coros. Porque não é assim, irmã Hilda, que o povo faz? Não é assim? Quer pedir oração, mas não quer obedecer. Quer pedir oração, quer oração, mas não quer o dono da oração. É verdade. Quer a bondade do céu, mas não quer o céu. E veja como é que a gente fica com a pessoa ingrata. Né? Fica triste. Fulano é assim, fulano, olha o que fulano fez. E Deus, que é santo e fino e justo e verdadeiro. Aleluia. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Mas ao ímpio diz Deus: até aqui é falando com o povo. Até aqui essa palavra vem falando com o povo que diz que estão na igreja, com o povo que diz que leva os holocaustos, que faz sacrifício, que faz isso e que faz aquilo. E a gente já vê na palavra que Deus não está satisfeito. E daqui em diante Deus vai falar com os ímpios. Mas aos ímpios Deus diz: que tendes tu que recitar os meus estatutos e que tomar o meu conserto na tua boca?
Irmãos, é séria a palavra. É certo. É sério, muito séria a palavra. Olha o que Deus está falando, o que a palavra está falando, o que Asaf escreveu aqui inspirado por Deus. Quando a gente fala inspirado por alguém, a gente está falando a vontade do outro, o que o outro quer falar. A gente só está falando no lugar. Que tendes tu a recitar meus estatutos e quer tomar o meu conserto na tua boca? O que tu quer falando de mim? O que tu quer falando da minha palavra? O que tu quer falando o que é bom? Se na tua boca tu gosta mais de falar o que não presta. Porque não é assim que os ímpios fazem? É acabando com tudo, só Deus na causa. Deus é bom demais. Só Deus na causa. Quer dizer, se esbagaça, se entrega ao inferno e depois vem para cá dizer que só Deus na causa? E por que não abandona, já que Deus, só Deus na causa, por que não abandona o inferno e passa para o lado de cá? Isso é hipocrisia. E Deus não se agrada. Ele está dizendo aqui na palavra. O que tu quer falando de mim? O que tu quer falando dos meus estatutos, das minhas leis, dos meus mandamentos, dos meus ensinamentos? Se tu não quer. Aleluia. Glória a Deus. Pois aborreces a correção e lança as minhas palavras para detrás de ti. Está vendo como é que os ímpios fazem? Se corrigir, vira bicho. Não quer correção, não. Por mais que a correção seja justinha, agradável, levando para o bem, quando você fala com o ímpio, é mesmo que você pisar numa cobra. Não adianta, irmãos, é a verdade. É verdade. É isso que a palavra está dizendo aqui. Pois aborrece. O que você quer falando das minhas coisas? Pois aborrece a correção, ou seja, não gosta de ser corrigido. E lanças as minhas palavras para detrás de suas. Lança as minhas palavras para detrás de ti. O que é lançar a palavra de Deus para detrás de ti? É não dar importância. Ouviu? Para trás, ó. Gosta de outra coisa. Eu gosto de viver outras coisas. Palavra de jogo. E não faz conta. Não faz caso. O descaso total. Aleluia. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. E segue dizendo a palavra. Quando vês o ladrão, consente com ele. A palavra joga para trás das costas. Mas quando o zoinho vê o ladrão, não é só o ladrão não, é muita coisa. Quando vê a pinga, quando vê o mundanismo, quando vê as rodinhas de fofoca, quando vê os escândalos, quando vê as mentiras, quando vê as imoralidades para comentar e dar risada, festejar. Consente com ele. E tendes a tua parte com adultério. Ou seja, se coloia com o que não presta. Tudo que não presta está por um meio, por um ladinho ali coloiado. E a palavra aqui está corrigindo. Aqui é corrigindo os ímpios. Aleluia. Solta a tua boca para falar mal. E a tua língua compõe engano. Compõe. O que é compor? Falar ou escrever. Não diz assim, fulano compôs uma música. Quando ele compõe a música, ele está cantando para ele mesmo escrevendo. Cantando para ele mesmo escrevendo. Compõe engano. O que é engano? Coisa errada, mentira, aquilo que não aconteceu. Enganar. Que é a mesma mentira. Fulano, ó, estão te chamando ali. Quando chega lá é mentira. Duas coisas juntas. Mentira e engano é uma praga só. Aleluia. Assentas-te a falar contra teu irmão. Falas mal contra o filho da tua mãe.
Olha aí, as arrumações dos ímpios. E de muitos que conhecem a palavra e não vigia. Ouve, pois, isto. Vós que vos esqueceis de Deus, tá vendo? Ouça isso aqui, aqueles que esquecem de Deus. Para que vos não faça em pedaços, sem haver quem vos livre. Porque a palavra, tem um versículo aqui que diz assim: agindo eu, quem impedirá? Quem pode tirar alguém das mãos de Deus? Da correção de Deus? Ninguém. Que é por isso, irmãos, que a gente não pode estar se metendo em tudo sem a gente saber o fundamento. Verdade. Porque todo bicho valente, quando leva uma surra, fica quieto, fica bonzinho. E bem assim é gente. Gente é como umas feras, como umas víboras, como umas cobras. Quando a pé deita para cima, fica o que você, quando não conhece, chega tadinho. Ave que dor. Tá ali porque tá na peia do merecimento, porque merece. Sabe aqueles que chegam e dizem assim: ore por mim, ore por mim. Por quê, irmão? O que você tem? Aí vai se derreter. Mas antes do derretimento, cobra pura. Quem sabe o que aprontou é Deus. A gente não sabe o que não sabe. Mas Deus sabe de tudo. O plantio miserável que nego planta de dia e de noite, enquanto está, ó, forte, aguentando pintar e bordar. É verdade. Aí muitas das vezes, irmã Edith, a pessoa sem entendimento se mete aonde não pode. Umas vezes é querendo tomar a frente de Deus. Querendo dar ordem em Deus. Ah, Deus, faça isso com ele. Ah, Deus, faça isso com ela. Sem saber o que ele ou ela aprontou para estar naquela situação. Como outras vezes está possuído do mal. Por que está possuído pelo mal? Por que o mal tomou conta? Porque andava junto. Porque andava mais ele, fazendo o que ele manda. Como é que se anda mais o mal, irmãos? Fazendo o que ele manda. Quando a gente faz o que Deus manda, a gente anda mais ele. Com ele. E quando a gente faz o que o Satanás é o dono, anda mais ele. E o nominho é ímpio. Ninguém quer levar nome de ímpio, mas gosta de se colocar na posição de ímpio. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Glória. E olha o que a palavra está dizendo para quem não ouve Deus. Para quem se esquece de Deus, ouve, pois, isto. Vós que vos esqueceis de Deus, para que vos não faça em pedaços. Em pedaços. Sem haver quem vos livre. Tem que ter cuidado, irmãos. Nós temos que ter muito cuidado mesmo com a vida, com o que fazemos. Porque muitas das vezes a gente pode fazer coisas, praticar coisas, falar coisas, que depois vem uma tempestade para cima da gente. Tem terrenos que a gente não pode botar o pé. Que a gente não sabe o que é que tem lá. Mas Deus sabe. Aleluia. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Aqui diz assim, ó. Este salmo específico, que trata do culto que agrada a Deus, é considerado um salmo, o salmo da família, com uma estrutura gradual e conteúdo que fala sobre reverência, coração ardente, vida coerente e equilíbrio. Tá vendo o que é esse salmo?
Ele é maravilhoso. Ele ensina todo mundo. Ele ensina os que já sabem um pouco, como ele também ensina e corrige aqueles que não sabem nada. Ensina os que já estão um pouco de pé a não cair, fazer as coisas direito, e ensina aqueles que não sabem de nada ainda o que é que acontece. Glória a Deus. Porque quem não sabe de nada caminha pela vida fazendo muito mais o que não agrada a Deus do que o que agrada. Glória a Deus. E o mal, ó, amando, achando bom. Só que Deus quer os filhos é limpo. Ele não quer os filhos agora de um jeito e daqui a pouco no lixo. Agora até de pé e daqui a pouco no lixo. Deus não fica satisfeito Verdade. em ver os filhos dele nessa situação. Já o mal não se importa. Ele adora. Ele só não quer, o mal só não quer nos ver limpo. Mas se tiver bagunçado, um dia dentro e outro fora, para ele está ótimo. Porque aí ele vai trabalhar em cima, para não ficar dentro, ficar sempre fora lá jogado. Aleluia. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Glória a Deus. E a palavra segue dizendo: a palavra segue dizendo, último versículo para encerrar. Aquele que oferece sacrifício de louvor me glorificará. Sacrifício de louvor. Quem tem condições, quem está em condições de fazer sacrifício de louvor, está na presença de Deus, irmãos. Porque quem não está, não sabe nem o que é louvor a Deus, sabe, Maída? Não sabe. Então quem está na condição de oferecer sacrifício de louvor, me glorificará. E aquele que bem ordena o seu caminho, tá vendo? Aquele que cuida bem do seu caminho, que cuida bem da sua vida, que não anda como ímpio, parecendo mais filho do cão do que de Deus, eu mostrarei a salvação de Deus. Para quem? Para aquele que ordena bem, para aquela que ordena bem o seu caminho da vida. Aleluia. O seu dia a dia na vida. Glória a Deus. Aleluia. Então, irmãos, é o que eu sempre falo. A palavra de Deus não é difícil. Não é difícil, irmão Gilvando. Agora, o problema é que as pessoas, não dão ouvido. As pessoas são tão ruins para dar ouvido para a palavra de Deus, que Deus já deixou os versículos alertando. Que nem eu li aqui nesse instante. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Por que ficou esse versículo? Porque Deus sabia e sabe que o povo não dá ouvido para a palavra. Glória a Deus. Não dá ouvido para os ensinamentos dele. E quando a gente faz isso, a gente caminha perdido. Agradando o mal, em vez de agradar a Deus, agradando o mal. Aleluia. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Então, irmãos, a palavra de hoje que eu tinha da parte de Deus para partilhar com os irmãos é esta, que a palavra de Deus para mim também, palavra maravilhosa de ensinamento, de correção. Então, melhor do que essa, só outra, de hoje a 8, né, irmãos? Palavra maravilhosa, palavra que nos ensina, nos exorta, nos corrige, porque tem que corrigir. Hoje o povo não quer mais palavra que corrige. O povo gosta é de blá blá blá, irmão. Chegar nas igrejas, muito blá blá blá, muita profecia que ninguém sabe de onde vem, nem por quem está sendo feita. Muita revelação
revelação. Irmãos, a gente primeiro, para vestir a roupa limpa, a gente tem que tomar banho. Não adianta oferecer roupa limpa para quem está suado. Verdade. Que futuro tem, que graça tem uma roupa limpa num corpo sujo? Nenhum. Aí muitas das vezes as pessoas ficam fazendo revelação, fazendo profecia de bênção, disso, daquilo, para quem Deus está vendo que não tem merecimento. É verdade. Você como morreu semana passada aí, coitada. A cerveja, o café dela, em primeiro lugar, é a cerveja. Até no dia que o organismo fez pip e apagou, né? Na hora que saiu, na hora que se apanhou os males, sábado eu estive lá, pedi café, ela botou café, eu tomei café, e ela no bar servindo. Aí quando foi na segunda-feira, a primeira café era uma cerveja. O primeiro café era uma cerveja. Quando foi segunda-feira, tomou a de cedo e não esperou para tomar a de terça. Tá vendo? É assim que o povo vive. É verdade. Segunda-feira mesmo de tarde, você se sentiu mal e aí foi para o hospital. Quando chegou no hospital, o médico disse que não tem jeito. E ali muitas das vezes ainda fica quem não sabe de nada falando mal do hospital, dizendo que os médicos não atenderam, que médico daqui não presta. Aqui não tem médico. Aqui se tiver algum da cidade que já se formou para médico, se conta assim, de dedo, um pinguinho. Os médicos vêm de fora. É médico. Agora, a pessoa se mata durante muitos anos, só vai no hospital quando vai levado pelos braços dos outros. A verdade, irmãos. Aí quando chega lá, o médico tem que fazer milagre. Outros dizem o médico matou, o médico não atendeu, deixou morrer a míngua, passou da hora, não sei o quê. E as malfeitorias que a pessoa faz a vida inteira para trás, com si próprio, fica onde? Ela sentiu alguma coisa, agora só que não ia nem médico, para saber como é que estava, como é que não estava. Aí bebeu até... Vai nada que o vício não deixa. Um dia eu ouvi um falar assim, tomava remédios para pressão, remédios fortíssimos. Ele era jovem. E aí, eu não sei, nem lembro que pergunta fizeram para ele, ele disse assim, o remédio que eu tomo de sábado até segunda é cerveja e Red Bull. Remédio. No dia que deu um ataque, virou de Maria Cambona, não teve doutor que desse jeito. Olha aí, a cerveja e o Red Bull, o que é que faz? Não dá, ninguém dá. Tem que morrer mesmo, chegar lá do outro lado podre. Na posição de quê? De embriagado, de cachaceiro, de cachaceira, de desobediente, de ímpio, que nunca tirou um tempo do seu tempo para ir onde está sendo ministrada a palavra de Deus, a palavra do Pai, que ensina, né, irmã Edith? Fica lá por os lixos, por os monturos do demônio, só se batendo, até no dia que o organismo... Epa, só suportei até aqui, apaga. Posso dever a Deus por outras partes. Glória a Deus. Aleluia. Mais de 30 anos. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. Irmãos, vamos ficar de pé, fazer oração para Deus fechar e Deus nos abençoar. Cada um ore do seu jeito, cada um entregue sua família na mão de Deus, sua vida, sua casa, seu trabalho. Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, Pai, eu já quero te agradecer por esse momento tão especial aqui na tua presença, Pai. Partilhando a tua palavra maravilhosa de ensinamento, de correção, aquela que cura e liberta todos aqueles que dão ouvido para ela. Quero orar, Senhor, pelas pessoas que estão aqui presentes, que o Senhor abençoe teu encontro genuíno com cada um, curando, libertando, iluminando na área necessitada. Quero orar também, Senhor, por todas as pessoas, por todos os meus irmãos e irmãs que depois vão ouvir essa palavra que cura, que salva, que liberta e que nos conduz rumo ao céu. A palavra de Deus é aquela que nos conduz, irmão,
irmãos rumo ao céu. Que Deus nos dê força e capacidade para que nós sempre permaneça ouvindo a palavra, aprendendo a palavra, obedecendo a palavra do Senhor. Em nome de Jesus. Quero orar também por a cidade de Cansanção. Senhor, toma essa cidade nas tuas mãos, Pai. Guarda ela, cobre ela com teu sangue, Pai. Em nome de Jesus. Desterra todo o mal dessa cidade, Senhor. Eu não sei, mas o Senhor sabe de tudo. O Senhor conhece ela, todas as ruas, todas as entradas, todas as saídas. O Senhor conhece. O Senhor sabe onde está o bem e onde está o mal. Desterra todo o mal dessa cidade, Senhor. Acampa o teu exército de anjo, teu exército nessa cidade, Pai. Desterrando, neutralizando, queimando todo o mal, todo o levante das trevas, seja queimado em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Quero orar também nesta noite por esse ponto de pregação. Senhor, toma ele nas tuas mãos, guarda ele, cobre ele com teu sangue, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Espírito Santo, oh Espírito Santo de Deus, abençoa todos nós. Nos dá paz, nos abençoa, nos ilumina. Que toda enfermidade seja neutralizada. Em nome de Jesus Cristo, seja ela grande ou pequena. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus, Senhor Jesus, o médico dos médicos, que tem poder de queimar, de curar, de neutralizar, de arrancar, sem deixar cicatriz, todo tipo de mal, todo tipo de enfermidade, seja ela qual for. O médico dos médicos cura, o médico dos médicos mata, liberta, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que toda enfermidade seja neutralizada, que toda enfermidade, seja ela de que natureza for, física ou espiritual, caia por terra, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Levante sua mão, que a comunhão do Pai, que a comunhão do Filho, que as doces consolações do Espírito Santo esteja com cada um que vai dizer amém. 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 De hoje a 8, se Deus quiser, estaremos aqui, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor. Glória a Deus.